Imagina só a cena, um tribunal, um caso importante, e de repente, dois peritos, dois especialistas, apresentam conclusões completamente opostas. E agora? Quem é que decide? Quem tem a palavra final? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre o poder, que é fascinante, de um juiz poder decidir contra a opinião de um perito. E a pergunta central é esta, e pode soar até meio estranha. Um juiz pode simplesmente ignorar o laudo de um perito? Espera aí, um especialista estuda o caso, prepara um relatório técnico e o juiz pode simplesmente deixar isso de lado? À primeira vista, não parece fazer muito sentido, não é mesmo? Pois é, a resposta, por mais surpreendente que pareça, é sim, pode. Mas calma, não é uma decisão tirada do nada, uma coisa arbitrária. Existe uma razão legal muito forte para isso. E para a gente entender como e por que isso acontece, vamos mergulhar num caso real que ilustra tudo isso perfeitamente. Então, vamos lá, a gente pode pensar nisso quase como um embate de titãs dentro do tribunal. De um lado, temos o conhecimento técnico, a ciência, a especialidade do perito, e do outro, a autoridade final, a caneta do juiz. Quem prevalece? E olha, isso não é papo de livre de direito, não. Toda essa nossa conversa é baseada num caso real, numa decisão judicial de verdade. É a lei em ação. A própria legislação diz que o juiz não está, e a palavra é essa, vinculado ao laudo do perito. É um jeito muito real de ver como a justiça funciona na prática. Para a gente entender esse princípio na prática, nada melhor do que uma história real. Vamos acompanhar o caso de uma pessoa, que vamos chamar de Ribeiro para manter a privacidade, e ver a jornada dele através do sistema de justiça. Tudo começa de um jeito bem comum. O senhor Ribeiro entra com um pedido na Segurança Social. Ele busca uma aposentadoria por invalidez, um benefício que ele acredita ter direito. Mas, como a gente vai ver, o que parecia simples acaba virando um verdadeiro nó. E só para a gente ficar na mesma página, o que é esse benefício? Basicamente, é um suporte essencial para pessoas que têm alguma deficiência de longa duração, algo que dificulta a participação delas na sociedade de forma plena. É um direito importante que faz toda a diferença. É aqui que a coisa começa a esquentar. O caso do Sr. Ribeiro vai parar nas mãos de peritos, claro. O problema é que as avaliações que eles fazem, elas batem de frente uma com a outra. É o centro de todo o dilema. A primeira avaliação vem do lugar que a gente menos esperaria, da própria Segurança Social. Eles mesmos designam um perito médico para analisar a situação do Ribeiro e dizer qual é a condição dele. E o resultado dessa primeira perícia é, bem claro, o perito confirma, sim, existe uma deficiência motora de longo prazo. Ele até data o período, de 97 a 2024, classifica como ligeira. Mas atenção a este detalhe que é crucial. O benefício foi negado não por falta de deficiência, mas por uma questão burocrática de tempo de contribuição. Ou seja, a própria Segurança Social admitiu que a deficiência existia. Guardem essa informação. Como o pedido foi negado, o caso vai para a Justiça. E lá o juiz nomeia um novo perito, um especialista da confiança do tribunal, para dar uma segunda opinião. E é aí que vem a reviravolta. A conclusão dele foi completamente diferente. E o cenário ficou assim, preto no branco. De um lado, o laudo da própria Segurança Social dizendo sim, existe uma deficiência leve. Do outro, o laudo do perito do tribunal dizendo não existe incapacidade nenhuma. É um contra o outro. A mesma pessoa, duas conclusões opostas. E agora, se coloque no lugar do juiz. O que fazer? Confiar no perito nomeado pelo tribunal, que é o especialista do processo? Ou dar crédito para a avaliação inicial feita pela própria entidade que está sendo processada? É uma sinuca de bico. Como se decide com justiça num caso desses? E é para resolver impasses como este que a lei dá ao juiz uma ferramenta muito poderosa. É agora que a gente vai entender qual é o princípio legal que desembaralha essa confusão toda. O nome desse princípio é livre convencimento motivado. Parece complicado, mas a ideia é simples. O juiz não é um robô que só aplica regras. Ele tem a liberdade de avaliar o conjunto todo das provas, tudo mesmo, e formar a sua própria convicção. A única exigência é que ele explique muito bem o porquê da sua decisão. E isso não é só uma ideia. Está na lei. O artigo 479 do Código de Processo Civil diz exatamente isso, com todas as letras.
o juiz não está vinculado ao laudo pericial, ou seja, ele não é obrigado a seguir o que o perito diz. E qual a lógica por trás disso? É uma espécie de rede de segurança para a justiça. Garante que o juiz olha a floresta e não apenas uma árvore. Ele pode e deve considerar tudo: os documentos, os depoimentos, outros laudos, para que uma única opinião, que pode até estar errada, não decida o destino de uma pessoa. Certo, então voltando ao caso do Sr. Ribeiro, como o juiz usou esse poder na prática? Vamos ver o desfecho dessa história. A decisão do juiz foi direta. Ele deixou de lado o laudo do perito do tribunal e validou o primeiro laudo, aquele feito pela própria Segurança Social. E a justificativa foi a chave de tudo. Ele considerou que aquele primeiro laudo, que confirmava a deficiência, era muito mais coerente com todos os outros documentos e factos do processo. E o resultado final está aqui. Pedido aceito. O Sr. Ribeiro teve sua deficiência reconhecida. E o mais interessante é que a Justiça se baseou na avaliação que a própria Segurança Social, a parte contrária no processo, tinha feito lá no início. Então, o que a gente tira de tudo isso? A grande lição é que um laudo pericial é, sem dúvida, uma peça muito importante do quebra-cabeça. Mas não é o quebra-cabeça inteiro. O trabalho do juiz é juntar todas as peças, todos os laudos, todos os documentos, todos os fatos, para conseguir ver a imagem completa. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, não é? Este caso mostra que a busca pela justiça é um exercício de equilíbrio. Fica a questão, quando as provas se contradizem, o que deve pesar mais? A análise talvez isolada de um único especialista ou a força e a coerência do conjunto de todos os fatos? É algo para se pensar. Obrigado por acompanhar essa análise.